Agora, há um aspecto da arte moderna, agora já pegando o século XX, que confunde, eu acho, muito em relação a tudo isso que estamos falando, do artista, Michelangelo, Aleijadinho, que é a questão da arte estar envolvida com os meios de reprodução. Então, quer dizer, você tem o cinema, você tem a fotografia, você tem a máquina, você tem um monte de gente trabalhando na produção. Então, isso muda muito também o conceito de arte que foi esse dos artistas, do gênio. Como é que a gente poderia, digamos assim, classificar essa arte que é moderna, que é muito mais variada, muito mais coletiva? Então, esse questionamento da figura do artista enquanto um gênio singular, capaz de realizar obras de arte única. Veja, quando a obra de arte é única e ela é realizada, ela não pode ser repetida, isso agrega, aí sim, um valor de mercadoria a esse trabalho que foi, de fato, muito explorado, né? Muito acentuado. A gente tem uma explosão do mercado de arte, por exemplo, no impressionismo, ou mesmo no século XX, o mercado de arte acadêmica também. Então, mas assim, dentro da chamada... Isso não é uma categoria que, enfim, mas que se use ainda com tanta clareza, mas dentro da chamada alta arte, né, que é uma arte que tenta, não diria se contrapor, mas que se coloca alheia a essa questão da cultura de massa, porque ela quer ocupar um outro lugar específico. Claro que esse conceito, a partir dos anos 60, vem sendo cada vez mais discutido e questionado. Mas mesmo dentro desse, pensando nos artistas, as figuras que se consideram artistas plásticos, artistas visuais, o questionamento dessa ideia de um artista genial e singular também se deu. Então, muito antes dessa explosão dos meios de reprodução, né, da capacidade da era da reprodutibilidade técnica, como diria o Walter Benjamin, muito antes do que a gente está vendo hoje, lá nos anos 10, lá nos anos 20, alguns artistas já se serviram dessa ideia para questionar o estatuto da obra de arte, para questionar a ideia da obra de arte enquanto valor de mercadoria. Então, a fotografia, ela começou a ser incorporada, ser utilizada por artistas plásticos já quase que em seguida a sua invenção, de uma maneira muito, claro, menor do que hoje em dia. Mas, por exemplo, Marcel Duchamp, que é uma figura super importante para a arte contemporânea, ele já nos anos 10, ele se servia, a invenção dos chamados ready-mades, ele se servia de objetos de uso cotidiano, retirava esses objetos de sua função. Tem a chamada roda de bicicleta, né, que é de fato uma roda de bicicleta que ele retira e coloca num banquinho e ele agrega um valor também. Eu estou falando tanto valor, mas não é um valor não é de mercadoria. Ele agrega um valor artístico, por quê? Porque ele retira a sua obra do seu contexto original e a leva para um museu, no caso, para uma galeria, né? Depois, em seguida, essa obra, inclusive, ela é recuperada. É claro que o Marcel Duchamp, fazendo isso, ele está questionando a ideia de uma obra de arte única. Afinal de contas, qualquer outra pessoa poderia ter um gesto similar. O gesto dele foi inaugural, por isso toda a força do seu trabalho. Então, eu só queria dizer assim, é claro que hoje em dia, em especial com as chamadas novas mídias, com a facilidade que se tem até de fazer circular o trabalho artístico, fotografia digital, né? A cinema, internet, o YouTube, né? você pode criar... Mas essa incorporação da ideia de uma serialidade no trabalho artístico, ela data até início do século XX, certamente, eu estou pensando até um pouquinho para trás. Agora, né? Também, isso, como você falou, por outro lado, também pode até exacerbar o valor dos antigos, quer dizer, então, exacerba a valorização de um Aleijadinho, ou de um Mozart, quer dizer, você exacerba aqueles antigos que eram únicos, irrepetíveis. Por outro lado, quer dizer, um movimento, ao mesmo tempo, que pode reforçar a tradição também, ao mesmo tempo que cria coisas novas, e aumenta o fetiche do antigo. Então, aumenta porque é um fetiche.
Mas a ideia é justamente questionar a força desse fetiche. Para ser arte, é preciso que seja irrepetível, é preciso que seja irreprodutível, ou é preciso que seja absolutamente original? Isso é uma das questões que embasaram essa passagem do moderno para o contemporâneo na recuperação das ideias do Marcel Duchamp dos anos 10. Porque há várias outras questões aí no meio, né? Do mercado de arte, por exemplo, que se beneficia com esse fetiche. Claro, como é bom que uma obra custe milhões, né? E para ela custar milhões, é bom que ela tenha um diferencial. E, por vezes, há situações em que a própria ideia do artista ela deixa de ser levada em conta. Eu vou dar um exemplo concreto do Brasil, né? A Lígia Clark, que é uma artista extremamente celebrada, em um momento de sua carreira, e ela sempre questionou a ideia de obra de arte original. Toda a produção da Lígia Clark é pautada por uma tentativa de comunicação com o público, transformar um indivíduo em um sujeito participante da história, um sujeito que tenha força para modificar o lugar e o meio onde ele vive. Mas então a Lígia Clark, em um momento determinado de sua carreira, ela concebe os chamados bichos, que são esculturas feitas com placas de alumínio e dobradiças. A ideia é justamente que essa escultura, que antes mesmo na chamada arte moderna, né, com todo esse questionamento que começou a se dar, mas a escultura estava lá e não podia nem ser tocada, né? Você poderia quebrar, o público não tinha o menor, né, acesso à produção da obra. A ideia da Lígia Clark era justamente modificar esse conceito. Então, a obra estava ali, ela estava ali para ser mexida pelo público. E o público interferiria, claro que não na construção, mas na figura da obra, né? Como ela se colocaria. Sim. E a ideia dela era que ela fizesse esses bichos assim, em série, pudessem até ser vendidos pelos camelôs. Ela falava isso. Isso era o que ela queria. Isso não foi feito. Ela fez outras coisas na vida dela. Ela não se fixou nos bichos, né? Hoje, os bichos que foram construídos pela Lígia Clark, na época da Lígia Clark, valem milhões. Não podem ser tocados. Você vai em qualquer exposição de uma obra da Lígia, esses objetos passam a ser considerados originais, porque foram feitos pela artista naquele momento da sua carreira. Não podem ser tocados, manipulados e são vendidos por uma fortuna, quando, na verdade, a artista tinha outro plano na cabeça. Não queria nada disso, ela queria justamente questionar essa ideia, né? Então, aí há as injunções que escapam, por vezes, do próprio artista, né? O mercado de arte, o sistema de arte, são questões que atravessam todo o trabalho, né? Em todos os momentos da história, mas em alguns momentos... No momento que vivemos também. Olha, professora Fátima, eu acho que o nosso público que nos está assistindo nesse momento vai passar a entrar nos museus e ver as obras com outros olhares depois dessa sua conversa. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Fátima, por ter estado aqui conosco. Prazer. E convido a todos ao próximo Diálogo Sem Fronteira.